acho que o futebol é muito mais complexo da simplicidade que as pessoas tentam colocar, porque eu acho que é injusto você amar tanto uma coisa e não compreender a complexidade dela e tantas variáveis que o futebol tem. Meu nome é Victor Balassa, técnico de futebol desde 2012. Fui atleta de futebol, joguei alguns times, fui profissional, exerço a minha capacidade de técnico já há algum tempo, sou licenciado pela CBF Academy. Acho que o futebol é muito mais complexo da simplicidade que as pessoas tentam colocar, porque eu acho que é injusto você amar tanto uma coisa e não compreender a complexidade dela e tantas variáveis que o futebol tem. O 4-4-2 está morto no estado da qual a gente se apaixonou por ele, que era o estado da qual a gente jogava, que era sempre aquele 9 centralizado, que fazia a bola alta, e aquele ponta de lança atrás que caía para os lados, um Paulo Nunes, a gente pode pensar num Bebeto, para um Romário. E ele está voltando com uma nova roupagem de funções, mas ele está vivendo muito como estado de marcação, estado de organização defensiva. Hoje é a organização mais usada no mundo, pelo menos assim nos últimos 10, 20 anos. O 4-4-2 é um aspecto muito bom para você conseguir fazer com que o quadrante todo seja tomado e populacionado. As linhas ficam muito compactas, é muito fácil de você compactar a linha no 4-4-2, porque é muito reconhecível você ver o outro no 4-4-2. Então, 4-4-2 é uma coleção boa, até para você potencializar outros esquemas. Então, ele é um lugar de origem bom para você marcar, para você conseguir fluir no campo um pouco mais fácil. Mas eu acho que para a gente entender o 4-4-2, a gente tem que ir em 1920. Entender que o jogo era feito pelo WM, o Herbert Chapman, ele no Arsenal começou isso, e aí as pessoas começaram a jogar no WM praticamente quase no mundo inteiro, né? Eram as informações básicas que as pessoas tinham, e aí a gente começou a jogar nesse mais esquemas, assim. E aí a gente pode ir para 1950, que aí já é o 4-2-4. Gustavo Serbs foi o cara que populacionou isso com a Hungria dele de 1950 e 1954, ganhou as Olimpíadas. O Puskás fazia muito falso 9, então o Guardiola não criou o falso 9. O falso 9 é muito mais antigo que isso. Então a gente tinha esse 4-2-4, um pouco mais fixo, com os pontas, os ponteiros, os caras que corriam bem lado mesmo, não vinha para dentro, e aí a gente tinha bastante falso 9 para dar uma população no meio, e isso foi muito popular aqui no Brasil mesmo, assim. O Brasil de 1950 joga até no 3-2-5, não usa ainda muito isso. Que em 1957 o Bela Gutmann vem para o Brasil, ele era um húngaro. E ele traz o 4-2-4 no Brasil, no São Paulo. Então, o Brasil começa a usar muito, porque o São Paulo do Bela Gutmann era algo muito... se sobressaía muito aos outros times, né? Então, o Brasil começa a usar em 58, o Feola começa a usar em 58 o 4-2-4, muito pelo que o Bela Gutmann fez. E antes disso, por exemplo, em 54, o Zezé Moreira usava ainda o WM. Então, a gente deve muito a um húngaro, o modo como a gente coleciona as táticas. E aí tem o Aimoré Moreira, que em 62 também usa o 4-2-4. O 4-2-4 vira essa coisa muito grande. O problema do 4-2-4 são as regiões laterais, né? Você começa a ter os famosos ponta buscando nesse lugar, então é um acesso muito ruim, porque a corrida fica muito longa, e aí o lateral salta, e aí você começa a gerar muito espaço. O Garrincha era craque em fazer isso, a galera era craque em achar esse espaço, assim, verificado, assim. E a gente tem o Didi, que Didi conseguia achar os jogadores da ponta nesses espaços chamados indefensáveis, que é entre o lateral e o zagueiro, muito bem feito, assim. Então, assim, sim, gente, nos anos 50 a gente já tinha jogadores, assim, que jogavam igual o Toni Kroos, assim. Tinha. Eles só executavam funções diferentes, mas tinha. E aí, em 1950, na Inglaterra, o Alfie Ramsey, no Ipswich Town, ele começa a fazer o 4-4-2, porque ele acreditava que os pontas ficavam muito presos. E ele queria tirar esse espaço, queria compactar mais o jogo. Populariza no mundo em 1966, com o próprio Alfie Ramsey, na seleção da Inglaterra.
Então a seleção da Inglaterra começa a fazer assim, e não era muito essa linha, né? Essa linha era um pouco mais de marcação, mas quando jogava, era mais ou menos assim que eles jogavam. Então eles jogavam com essa linha um pouco mais restrita na frente, e esse cara um pouco atrás. Porque antigamente tinha muito essa coisa do cabeça de área, né? O cabeça de área era um jogador muito importante, era um jogador menos móvel, com outras funções. E aí a gente começa a ver que a consolidação e a gênese é nesse período assim de 50 para 60, quando na Itália o Helenio Herrera, ele começa a fazer, que era basicamente um 3-4-3 jogado assim, só que era um 4-4-2, porque tinha muito esse lateral caindo para os lados, indo lá no fundo, na profundidade. E o Zagallo e o Saldanha, não podemos esquecer do Saldanha, que ele é outro importante nessa formação do maior time que já pisou na terra, que é a nossa seleção de 70. E a era de ouro do 4-4-2 começa aí. E o Brasil começa a se recompensar jogando no famoso 4-2-2. Porque o Sr. Carlos Alberto Torres, o capitão melhor lateral da história, fazia a percorrer esse quadrante todo do lado. E aí o Jairzinho, claro, caía muito pro lado, o Pelé vinha buscar um pouco mais a bola. O Brasil muitas vezes também jogava nesse meio 4-3-3, porque o Pelé descia e o Rivelino caía pro lado. E aí a gente vê o melhor gol, né, da história do futebol, de construções coletivas, pelo menos numa Copa do Mundo, é o Carlos Alberto Torres infiltrando nesse corredor, com uma circulação de bola, começado com Clodoaldo, começado com... a gente vai ali pro Rivelino, aí vem a bola, Pelé, Carlos Alberto, Torres, gol. E a gente começa a ver a consolidação desse esquema em duas origens. O Liverpool do Bob Beasley, que jogava também nesse 4-4-2, e Arrigo Sacchi. Ali eu acredito que é o boom do 4-4-2, onde as pessoas começam a entender que 4-4-2 também era um modo de marcar para jogar. Então o Milan do Arrigo Sacchi jogava nas linhas, bem compactas, centralizadas. A gente vê, né, que eles davam aquele pressing para fazer os jogadores adversários ficarem impedidos. E claro, né, Gullit, Van Basten, Rijkaard jogando nesse time. E o Sacchi é o primeiro cara que eu acredito que ele começa a pensar nos times, ele fala muito disso, ele começa a pensar nos times como complementos de peças. Então o Van Basten tinha que complementar o Gullit, tinha que complementar o Rijkaard. Então o sistema era muito mais sobre os componentes que cada um poderia oferecer ao time para se prevalecer o adversário. Então, é muito interessante de como esse Milan ele dá uma virada de chave. E aí o Brasil, tendo essa informação, começa a jogar. O Flamengo do Carpegiani, em 1980, 1981, começa a aplicar muito. E aí a gente tem outras referências. O Internacional, São Paulo também jogava nesse 4-4-2. Começou a ter essa origem do 4-4-2 muito forte. E aí a gente vai e chega em 1982, que o Tele também jogava no 4-2-2. E o Tele começa a usar o 4-4-2 de um modo muito diferente, que é as escalas, né? Ele fazia as escadinhas com toque de terceiro homem, que não surgiu nos anos dos anos 2000, surgiu antes. O Tele fazia isso, muita ultrapassagem, porque o Tele entendia que os jogadores que estão atrás, assim que a bola se estava na frente, eles tinham que ultrapassar no espaço vazio. E o Brasil de 1982 faz muito gol no espaço vazio, faz muito bom usando essas paralelas. E é um time de criação desse 4-4-2 que eu acho que é um ápice da magia do 4-4-2. O Sacchi é muito mais dessa competitividade do 4-4-2 e o Tele é muito mais dessa origem de magia mesmo, de mostrar que o 4-4-2 é um pouco mais do que as pessoas usavam nele, nesse componente, também de peças que o Sacchi usava, mas muito mais de origem de espaço, usar o espaço, fazer essas coisas. E aí a gente pode partir também para o espaço que em 1990 o Brasil começa a usar muito, e aí para mim, pelo menos, a gente tem o Tele no São Paulo, que usa esse 4-4-2, mas o rei do 4-4-2, o homem que conseguiu ler o 4-4-2 de um modo que ninguém consegue ler na vida. No Bragantino, Vanderlei Luxemburgo faz o seu losango e faz simplesmente o bonde caipira
fazer todo mundo correr atrás da bola. Ele tinha componentes em todos os lados do campo, ele tinha superioridade numérica no meio, ele fazia os seus atacantes serem mais flutuadores. Então, a gente pode pegar e elencar Bragantino, o Palmeiras dele, que é o Palmeiras dos 100 gols, até antes disso. Então, era um Palmeiras ultramente qualificado ali, com Alex, com Rivaldo, Evair. A gente pode ir pro Corinthians dele de 98 e 2000, que também tinha o Luizão ali, o Marcelinho Carioca, Rincon, Vampeta, Ricardinho, eu acho que o Vanderlei, ele conseguia fazer com que o 4-4-2 ele fosse bem mutacional, assim. Ele era um cara que conseguia entender peças além das capacidades e até funções. A peça conseguiria se encaixar de outras formas. O Lucha conseguia fazer jogos construídos, assim, construtivos muito bons, conseguia achar espaço nas costas, assim, bom. Então, ele é um cara que chegava além. Talvez não era o cara que começou o losango, mas é um cara que conseguiu colecionar um 4-4-2 muito mais rico do que eu acho que todo mundo. E aí a gente pode desembocar, que eu acho que é o trabalho dele até mais significativo, que é o Cruzeiro dele. O Cruzeiro dele também jogava no Losango. E é um time, assim, eu acho brilhante, assim, porque ele prezava muito flexibilidade, espaço, proteção de campo. Então, eu acredito muito, assim, que o Lucha, ele é o cara que, se tem alguém que pode falar de 4-4-2 de um jeito tão rico, de um jeito tão colecionável de ideias, eu acho que é o Lucha. E aí a gente tem o declínio do 4-4-2, que é ali 2008, 2005, que o São Paulo já ganhando, pelo menos aqui no Brasil. E aí a gente começa a ver que o mundo começa a jogar muito no 4-2-3-1, muito pelos times lá de fora, os times jogavam lá fora, e claro, 4-3-3, o Guardiola, o Barcelona, e a gente começa a mudar o cenário. E o declínio do 4-4-2 no Brasil começa a se encaixar também na Lei Bosman, porque o Brasil era um lugar de importação, a gente importava tudo para o nosso mercado aqui, né, do Brasil. Então, nossos jogadores jogavam aqui. Então, a gente executava e criava muito mais sistemas, justamente por as nossas capacidades e peças estarem aqui. E quando a Lei Bosman começa a funcionar e os jogadores começam a sair mais para fora, a gente vira uma commodity. Entender o que o mercado quer e tentar alimentar esse mercado, a gente começou a jogar muito no 4-3-3. Exemplo, eu já tive em times que o meu gerente falava assim, joga no 4-2-3-1, porque lá fora tá sendo melhor para você vender os volantes dessa forma. Ou você tem que ensinar os jogadores, né, no 4-2-3-1, os jogadores dos lados caem muito mais para dentro, até para ter essa ultrapassagem de lateral. Então, o famoso box-to-box do volante. Então, a gente começou a ser um mercado exportador e ter que subsidiar o que está sendo lá fora. Então a gente começou a muito mais pegar as peças e características de lá fora e colocar aqui dentro e fazer com que os nossos jogadores se adaptassem a um jeito de jogar como era lá fora. E aí a gente nem pensava muito sobre como aquele jogador está pronto para jogar no sistema, o meu time coletivo está pronto para jogar no sistema. E não, a gente ficava muito mais embebedado sobre essa forma de que a gente precisa vender até para alimentar os projetos, alimentar os processos, e a gente começou a se estruturar nisso, dessa forma. E o 4-4-2 virou um elemento de marcação ultrapoderosa no mundo inteiro. Então a gente começa a reconhecer 4-4-2 na Ásia, na Europa, no Brasil, como uma forma de marcação. O 4-4-2 virou um estado de organização defensiva ultra forte, porque ele consegue, como eu já falei, estar presente em todos os locais do campo de forma compacta, o bloco fica muito mais fortalecido, você consegue preencher, hoje em dia, né, a gente tem muito mais jogadores aqui, principalmente da ponta, preenchendo esse espaço para não ter mais essa linha que o Guardiola criou, o ataque do espaço defensável em demasia, e aí a gente começou a tentar tirar. Hoje em dia as pessoas usam 4-4-2 com a última linha, que antigamente era muito mais espaço para proteger a área e a linha da frente proteger mais os espaços laterais. Os jogadores aqui da primeira linha proteger esses espaços ou fazer essas linhas, onde a gente consegue ver, os espaços se protegem nos corredores. Então a linha virou muito mais um reconhecimento da outra linha da frente e como a gente consegue tirar os espaços. E aí a gente começa a ver essa mudança, ela começa a surtir efeito em várias coisas. Exemplo, o 4-4-2 ele é muito responsável pela
morte do 10 Clássico. 10 Clássico morreu. Porque esse espaço aqui, gente, não tem mais. Não dá para jogar aqui. Você chega aqui, você vai jogar, cara, meio segundo para você refletir. Você tem que refletir muito rápido. A sua perfilação tem que estar ultra perfeita e o outro time tem que errar para você conseguir jogar aqui. Então a gente começa a ver hoje os camisas 10 caindo mais pro lado, os camisas 10 vindo construir antes da linha, os camisas 10 vindo aqui para jogar a bola no espaço para alguém filtrar. Então o 4-4-2 muda também o nosso 9, porque o nosso 9 hoje ele tem que ser fluido. Você vê o Haaland, ele pega, faz o pivô, joga no espaço, constrói um pouco. Flaco Lopes vem, pega, constrói. O Pedro vem, faz o pivô, constrói, para chegar no espaço. Antes a gente ficava no espaço, esse 9 ficava no espaço, a bola vinha nele, ele progredia, porque a gente, o ponta de lança que era o cara mais fluido, né? Ou essa escaleta dos dois, como a gente pode ver muito no Romário e no Bebeto. Como eles não eram jogadores muito fortes, muito altos, eles eram a escala de 1. Então, se você estava atrás, eu dou o passe em você para ultrapassar. Então, eles usavam muito essa forma de lidar, onde um meio que alimentava o jogo do outro. Então, a gente começa a ver que o 4-4-2 ele era muito importante e ele é responsável pela perca de algumas características nossas. Porque a gente melhorou o 4-4-2, só que a gente parou de usar ele. E aí eu vejo hoje muitas pessoas falando assim, o 4-4-2, você joga com ele é meio inefetivo. E assim, sim, o 4-3-3 é bom porque você tem esse jogo mais de superioridade numérica no meio. Então, você jogando 4-4-2, um 4-3-3 aqui, você vai ter um pouco de problema se você não conseguir fazer os saltos bem. Eu já ouvi também que fazer pressões no 4-4-2 no momento de saída de bola do adversário é ruim. E é uma mentira. Porque se você pegar e você fazer os saltos, vamos fingir que aqui é a área, você fazer os saltos, pegar aí no camisa 5, pegar aqui no camisa 10, chegar, ficar no espaço, fazer a sobra, pega o lateral, esse cara aqui, ó, vem para dentro, fica entre o zagueiro lateral, vem, pega o ponta, vem, pega o 9, vem, pega o ponta, você conseguiu fazer o salto. A questão é, a gente tem que pegar as nossas peças e fazer as dinâmicas. Porque uma coisa que a gente não consegue suportar a ideia de que a gente tem que evoluir nessa concepção é que os esquemas são uma pedra da qual a organização do time é diferente. O Palmeiras hoje joga no 4-4-2. Mas aí, o Aníbal Moreno entra no meio da zaga, o Piquerez e o Giai vão lá embaixo, o Evangelista fica aqui, aí fica o Maurício, aí fica aqui do outro lado, pode ser o Facundo, e fica o Vitor Roque e fica o Flaco Lopes. É um 4-4-2? Não. Só que o Abel pensa nesse 4-4-2 porque o Palmeiras olha o Vitor Roque e tenta jogar quando é só o Vitor Roque, ele tenta achar o Flaco Lopes o Vitor Roque. Não bastava. Quando era o Flaco, eles tentavam achar o Vitor Roque, enfim, um tentava achar, o time tentava achar no outro o que ele procurava no um, e no um que ele procurava no outro. Então o que o Abel pensa? Pô, legal, vou usar essas duas. E por mais que as pessoas podem achar que foi uma pressão de fora para ele achar esse sistema que muita gente já falava, até o Flaco já falava isso antes, as dinâmicas que ele construiu foram muito bem feitas, porque ele conseguiu fazer o Flaco usar essa boa coisa que o Flaco tem de vir, girar, e a gente olha, né, a gente olha o perfil do Flaco, ele é grande, então a gente já tira a potencialidade dele de ele ser um cara pensante, ele tem que ser só um cara de força. E não, o cara de força é um cara pequeno, gente. O cara de mais intelectualidade do jogo, de fluência do jogo, de achar os espaços, é um cara maior. Então, é muito louco, porque o Vitor Roque gosta de cair muito para os lados, e aí quando ele fazia a jogada, não tinha ninguém na área. O Flaco vinha, aproximava aqui no meio, dava a bola nos cantos, aí os jogadores do Palmeiras chegavam no fundo, cadê o cara do meio? Então, foi muito mais pela uma força de complemento de peças do que até de uma imposição do tipo assim, não, vou jogar no 4-4-2. E a gente pode ver que hoje o futebol é sobre dinâmicas, funções. As funções prevalecem o esquema. As funções prevalecem o modo como o Palmeiras pensa o jogo, ou os times pensam o jogo. E aí, só para completar, a gente tem alguns outros times que jogam assim. E aí a gente consegue ver que o Atlético de Madrid jogava muito igual aquele time de 94 do Brasil. Quando o Simeone conquista o Álvares e tem o Griezmann, ele faz os dois se complementarem.
Romário e Bebeto se complementavam nessa busca de escalonadas, escadinhas, como eu falei. E aí é um jogo muito mais aberto. Então a gente tem time que joga assim. A gente consegue pensar também. O Guardiola já fez isso quando o Julián Álvares era do City e ele tinha o Haaland. Em alguns momentos do jogo, ele colocava o time para jogar assim. Então o 4-4-2 ele tá voltando e acho que muito também por uma força muito mais de função, como eu falei, mas a gente pega um momento que eu acho que é um encaixe de todo mundo olhar e falar assim, 2 atacantes dá certo. O Bayer Leverkusen do Xabi Alonso. Ele tinha 2 caras que se complementavam tão bem ali no setor, né? Que muitas vezes era o triângulo com vértice para frente e muitas vezes ele com o triângulo vértice para baixo. E era uma complementação boa. E ele conseguiu entender essa dinâmica. Eu acho aí que o mundo olha e fala assim, o mundo é assim. Ele olha e fala assim, nossa, verdade, né? Tinha isso. Isso é bom, cara. Porque o Guardiola fala, um bom técnico, não um técnico que fica criando coisas que nunca existiram, é um técnico que rouba ideias que já existiram e ele consegue fazer esse remendo, essa teia de ideias. E eu acredito que o 4-4-2, ele vai entrar mais em voga agora. A gente começou a ver agora times da Premier League usando o 4-4-2 para jogar. E assim, com funções diferentes, não precisa ter 2 atacantes, não. Muitas vezes era um meia, um atacante, muitas vezes era até um ponta caindo mais para dentro, porque o que acontece hoje é essa fluidez do movimento, as dinâmicas, o chegar. Hoje, esses caras da frente, se eles não movimentarem, eles são marcados muito fácil, reconhecidamente. Você precisa ter uma função a mais. Você não pode ser mais só o finalizador, ou como o Tite fala, o atacante terminal, que ele gosta de falar. Mas, assim, você precisa ser um cara construtivo, porque você vai ser um cara que chega. E para você chegar, você precisa mover o outro time, porque os 2 zagueiros vão te perceber muito fácil. E aí a gente começa a ver, cara, vários atacantes de jeitos diferentes, como o Luis Soares, é um atacante de um modo muito diferente. A gente consegue ver o Samuel Eto'o lá atrás, era um atacante de um jeito muito diferente. O Drogba era um jogador de um jeito muito diferente. O Cristiano Ronaldo veio e nos mostrou que pode ser de um jeito diferente, o Benzema. E a gente vê que o atacante, ele só tem uma roupagem nova. Não tô falando que é melhor, não tô falando que é pior. Tô falando que é uma questão diferente. 4-4-2 é um elemento muito usado como defensivamente, mas ele é muito mais hoje pensado não só como esquema, porque até a gente viu antigamente, não era uma coisa estática, era uma coisa de movimentação. Só que hoje é pensando a partir das funções. Então hoje o técnico não olha muito mais e coloca 4-4-2 e vai colocando as peças que se assemelham. Não, ele vê as peças e vê qual sentido elas se assemelham. Então se eu posso usar hoje no time de futebol apenas o último momento do 4-4-2, perfeito, vou usar esses mecanismos. Se eu quero usar o meio, uso. Se eu quero usar lá atrás, uso. Não tem problema. Hoje a gente tem que pensar o futebol um pouco mais além. O futebol é movimento, o futebol é complexidade, o futebol é multidirecional, o futebol é um jeito caótico. E não é só eu colocar um esquema ou como são as linhas. É como essas linhas interpretam, como esses atacantes interpretam. Então, acho que hoje, para a gente voltar muito mais no 4-4-2, a gente não pode correr atrás desse ônibus que já foi embora. É um ônibus que foi embora. O modo como a gente pega e se familiariza, a gente gosta daquele jeito, como Oséias e Paulo Nunes, essa coisa que era bonita e a gente gostava, Edmundo e Romário, ela foi embora. Já é outra coisa. É de outro jeito que a gente vai ter que colecionar. Então, é uma coisa dúbia. Talvez o 4-4-2, ele não morreu, ele teve um ataque cardíaco. E aí ele vai ter que fazer uma alimentação nova para poder conviver de outra forma. Então não dá mais para ele comer aquela peça de picanha que ele comia todo final de semana que era gostoso. Talvez ele vai ter que gerar a sua vida de outra forma. E eu acho que o 4-4-2 é isso. É uma nova forma de lidar, uma nova forma de colecionar, mas as pessoas inteligentes vão sempre olhar para trás e reconhecer o valor nas coisas antigas, porque existe muito valor nas coisas antigas. Então não dá para a gente olhar para um Luxemburgo, que foi o cara que mais venceu nesse sistema, e achar que tudo que ele fez lá não é mais reconhecível aqui. Dá para a gente achar, talvez não na totalidade inteira, mas em alguns momentos e alguns eventos que ele disponibilizava para a gente, para os jogadores, eu acho que dá para usar sim. Então, o 4-4-2 é isso. Ele só veio de um jeito novo, ele está no estado mais defensivo, mas acredito que vai ser um jeito novo da qual a gente vai pensar o futebol um pouco mais à frente.
Hungria, você citou Itália, você citou Brasil, você citou o Guardiola depois e tal. Me chamou a atenção isso, né? São 4 países, assim, só que você citou, muito provavelmente o futebol estava rolando e o 4-4-2 e adaptações em outros lugares também. Mas o quanto você acha que isso tem a ver com a cultura, quanto a tática também ajuda a criar novas formas de se jogar bola, sabe? Tipo, não exatamente de esquema, mas tipo, aumentar o seu repertório, por exemplo. Sim, Então o 9 ele muda, ele tem que ser assim, porque o esquema é assim. Obviamente também o que você falou aí do o Brasil passa a vender e aí tem que jogar nesse esquema porque tem que vender o cara pra lá. O quanto também isso afeta a nossa cultura de futebol, né, que tem a ver com a primeira pergunta, essa relação de cultura, e o quanto a tática também cria, anexa, né, novas formas de jogar e exige que o futebol produza novos jogadores e jogadores diferentes. a cultura interpreta de formas diferentes, porque assim, eu sou um jogador de futebol, eu jogo com a Fernanda. A Fernanda me ensina o 4-4-2 da forma da Fernanda. Então, na nossa própria panela já é diferente. Aí eu vou com a professora Andressa. A professora Andressa joga no 4-4-2, mas ela tem dinâmicas totalmente diferentes. Porque, exemplo, a Fernanda aprendeu que o 4-4-2 é losango e ela gosta muito da dinâmica do losango, mas a Andressa ela já gosta das linhas, então ela gosta muito mais que tem as paralelas, então é para jogar pelas paralelas. E a gente pode fazer isso no mundo também, porque a questão até que eu falei, que o 4-4-2 no Brasil, ele muda muito, né, esse 4-2-2-2, é por causa das peças que a gente tinha. Então, talvez, quando a gente começa a ver lá o Alfred Ramsey fazendo essa movimentação na Inglaterra, ele fazer essa linha de 13 e um 5, porque talvez a sustentação dos espaços que esses três na frente tinham não era bastante para você deixar eles mais soltos, deixar eles mais para frente, porque não dá para eu falar que os times do Alfred Ramsey de 66 são bem parecidos com o Brasil de 70, porque o 5 do Brasil de 70 é só o Clodoaldo. O Clodoaldo é um dos caras mais técnicos que existe. O gol mais bonito do mundo começa com uma jogada inacreditável do Clodoaldo, onde ele dribla 3 caras. Ele dribla até ele uma hora, de tão emocionado que ele tá. Então, essas coisas começam a mudar. Então a gente começa a ver que tem essa paralisação, esse jeito paralelo do Zagallo e do Saldanha interpretar o Carlos Alberto Torres, de ser esse cara, né, que ele vai um pouco mais a fundo, porque a gente começa a ver que ele segurava o Everaldo e soltava o Carlos Alberto, porque era possível, porque você tinha um cara chamado Gerson, que ele conseguia fazer bolas longas, de um jeito tão poderoso, de um jeito tão reconhecível, do jeito que talvez os outros não tinham essa peça. Então, a peça faz com que eu molde o jeito como eu vou lidar com aquele sistema. E aí a gente pode pensar, pô, o 10 clássico morreu, certo? Ele era um cara construtivo, né? Ele existe. Não vou falar que ele morreu, ele existe. Ele só caiu para trás. Ele tá aqui, ó. Os construtores hoje são esses caras. Os caras que pensam, os caras que dão ritmo, os caras que aceleram, os caras que quebram linha, com passe, com corrida. São os caras que estão de frente para a linha. Então antes a gente tinha o cara que jogava de costas para a linha e tinha mais esse tempo de pensar. E agora a gente não consegue mais colocar esse cara de costas para jogar. Porque se ele jogar de costas para jogar, ou ele vai dar espaço para trás, ou ele vai tentar dar um drible ali, mas ele vai ter que cair para os lados. Então a gente pôs esses caras de frente para a linha. A gente se pega o Toni Kroos e coloca no jogo antigo, ele seria um 10. No jogo novo, ele tem que jogar de frente, porque ele tem que ter tempo para refletir, tempo para raciocinar. E isso é uma questão de mudança de paradigma. Quando nos anos 80, 90, o cara que pensava, ele estava aqui. O cara da execução, cara do pulmão, lembra? Falava, o 8 é o pulmão, o 5 é o cachorro que morde ali, e o 10 é o cara que pensa. Hoje a gente muda. Hoje o 5 é o cara de iniciação e construção, o cara que cobre os espaços ainda, mas é o cara que também pode chegar e pisar na área e bater de fora da área, pode ser. O 8 é esse cara que constrói, recebe no entre linhas, perfila, acha os caras de lado. Então, não é a mesma coisa, porque não são os mesmos tipos de jogadores, mas é a ideia do olhar, porque isso daqui e isso daqui ainda existe e é da mesma forma. A questão é que isso daqui executa de uma forma diferente, ele enxerga de uma forma diferente, porque as coisas estão mais rápidas. As coisas são mais rápidas hoje, portas abrem e fecham
muito rápido. Então, se eu não tenho uma decisão rápida de passe, de controle de bola, de perfilamento, que é uma coisa muito importante, dominar com uma perna, soltar com a outra, dominar com uma perna, correr com a outra, girar o pescoço, saber os meus movimentos de quadril, abrir o quadril, deixar as pernas mais abertas, abrir o quadril, são coisas que hoje são importantíssimas, porque eu gosto muito que eu tinha um técnico que ele falava assim, esse cara joga de 10 porque ele tem um tempo do 10. O tempo do 10 são duas coisas. Eu vi que o cara tá te marcando muito encostado e eu tenho que dar um passe um pouco mais no espaço para você vencer ele, mas você não tá reconhecendo esse espaço que eu vi. Eu tô te dando tempo para você vencer o cara. Só que se eu der o tapa, exemplo, você tá aqui, se eu der o tapa na sua esquerda, lembra que esse cara, ele vai estar te marcando por dentro. A bola vai estar mais perto dele. Se eu der o tapa na sua perna larga, ele não te pega. Por mais que você seja destro, ele não te pega. Porque só o domínio, o jeito do domínio é isso. Então o 10, ele reconhece essas questões. Ele melhora o jogo dos outros. Ele é um cara a serviço do restante, a serviço de toda a coletividade que está em volta dele. E aí hoje a gente pode ver que os volantes são muito mais esses jogadores hoje. E o nosso 10 é o cara que fica caindo pro lado, o cara que vem para a organização. E claro, sempre vai ter um Ganso, graças a Deus, e outros jogadores que conseguem fazer o modo daquele 10 romântico que a gente gosta. E aí é sempre a minha pergunta. O 10 que vocês falam clássico é um lugar, é um modo de jogar, ou era uma estética? As pessoas têm que se decidir. Porque se for uma estética, acabou, não dá mais. A estética mudou. Agora, se for um lugar, as pessoas chegam aqui, as pessoas não ficam mais aqui. Então não dá para reclamar disso. Só que quando ela chegar aqui, ela vai ter outros tipos de comportamento, porque não dá mais tempo. Agora, se for um jeito, tá aqui. Tá lá. A gente só precisa se adequar. E aí, mais uma vez, não tô falando que é melhor. É como é. Eu gosto de conviver com as coisas como elas são. Elas são assim. A gente luta para mudar, melhorar, evoluir. Mas elas são assim. Então, eu reconheço ela do jeito como ela existe para mim. Ela existe pro mundo assim. Agora, se você ficar teimando de outro jeito, não, tinha que ser de outro, tinha que ser antigo, tinha que ser... O futebol não liga para sua opinião. O futebol liga pro jeito como ele reage, como ele move, como ele existe. E é isso. É um produto do tempo também, né? É você lutar contra o próprio tempo, contra a própria evolução, contra as próprias ideias, criatividade, enfim. Porque você estava falando disso, eu estava pensando também nos anos 80, quando você falou de 82. A década de 80 é uma década muito criativa, né? Muito. É uma década muito aberta, onde as roupas eram assim, os cabelos eram assim, a música era de tal jeito. A música, a poesia, os livros. Exato. Os livros eram muito sobre o futuro, e aí as pessoas eram muito mais inventivas, porque você tinha a questão da Guerra Fria, e a questão da Guerra Fria fazia com que você tivesse medo de não ter o futuro. Então, se eu tenho medo de não chegar no futuro, eu construo ele agora, para eu viver nele agora, e todo mundo existindo agora. Então, a gente tinha isso na música, isso na provocação de fazer a gente pode pegar até um pouco antes, o punk, que é o faça você mesmo, que é faça, cara, não fica muito postergando. E exemplo, como você falou que é um alimento do tempo, né, o futebol, olha como é interessante. O Uruguai, nos anos 20, era o time mais técnico da América do Sul. Você consegue pensar nisso? O Uruguai era o time da beleza do jogo. O Brasil e a Argentina eram os times do pau quebrando. Olha como essa coisa é doida. E aí, depois que o Uruguai começa a perder alguns jogos importantes, principalmente para a Argentina, que os argentinos eram assim, eles mudam de figura. Porque eles veem que o tempo da beleza não era mais aquele. E aí parece que a gente se reconhece, e claro, é uma estruturação cultural. O Brasil tinha muitas crianças jogando na rua, a gente é muito alimentado pelo futsal. O futsal é um elemento de muita disponibilidade de criatividade nossa, de pegar na bola, de curto espaço. A gente samba, a gente tem que
ser produtivo de uma forma, às vezes, inovadora, porque não tem recurso. Então a gente joga com a lata, a gente joga com a meia, a gente não tem pratinho, a gente cria o pratinho na nossa mente, a gente pinta a camisa atrás, porque a gente não pode comprar a camisa. A gente é um povo assim. Então, quando a gente tenta ser um povo que já estabelece uma coisa metrificada, a gente fica estranho. E eu sempre vou pontuar. Quais as características do futebol brasileiro? Interpretação, adaptação, criatividade. Mas sem as duas primeiras, não existe a terceira. A gente é um povo adaptativo, interpretativo. A gente é igual um bicho que tá na mata. A gente ouve um barulho, a gente reconhece e começa a adaptar. Tá, dá pra fugir por ali, dá pra fazer aquilo ali, dá pra escapar por ali. A gente foi assim. E é por isso que a gente ganhou. E é por isso que a gente ganha. E é por isso que ainda, vocês podem falar que a geração é ruim, que não sei o quê, é o lugar que mais exporta jogadores no mundo. A gente é o único país no mundo que tem jogadores em quase todas as finais de Champions League. Mais do que qualquer outro. A gente tinha mais jogadores no Mundial de Clubes que todo mundo. As pessoas falam muito que a gente tá parado, né, no tempo. Eu acho que a gente não tá parado no tempo. A gente está se movimentando, a gente pode estar atrasado, mas a gente está se movimentando. A gente tem que voltar às interpretações, deixar os jogadores colecionar experiências, deixar os jogadores errarem, deixar os jogadores se posicionarem, se interpretarem. O jogador ser elemento crítico dentro do campo. Ele é elemento crítico, jogando. A crítica do jogador é sobre quando a bola chega no pé dele e quando ele tá pedindo a bola. Esse é o elemento crítico do jogador. E esse momento crítico do jogador, a gente faz com que ele seja feito no treino. E é muito importante a gente deixar que isso seja estabelecido no treino, onde eu posso orientá-lo, posso organizá-lo, posso colocar constrições ali para ele fugir, se desafiar. Mas ainda assim, a gente tá vendo, ó, tudo isso que eu falei. Eu falei de treinadores e tal. Mas só foi possível a gente reconhecer esse 4-4-2 em todos os lugares porque tinha os jogadores a fazer isso. E a gente está a serviço do jogo. E o jogo só é feito por eles. As pessoas falam muito sobre a não inovação dos treinadores brasileiros. Mas assim, gente, para eles manterem os empregos, eles não podem perder. Porque se eles perderem 4, 5 jogos... E tô falando da base, tá? Tô falando de projeto mesmo. Porque acontece a mesma coisa. A única diferença é que nós não somos ricos e a gente não tem a imprensa, às vezes, para proteger a gente. A questão lá também é assim. Então, quando você encontra um lugar que pode potencializar, onde você pode criar, é bom. Mas a gente não alimenta mais isso. Então, como que o treinador vai estipular jogadores criativos, interpretativos e adaptativos se ele não pode ser isso no trabalho dele? Se ele tem que ser um executor de prognósticos. Então, assim, ó, a partir de hoje a gente joga no 3-4-3 porque a gente precisa vender jogadores. Porque, assim, você jogar numa terceira, quarta divisão, vai, sei lá, de algum lugar e você ganhar uma grana boa, conseguir manter a família ali, mas, sabe, as coisas um pouco mais humildes, mas, assim, muito bem, não é sucesso. Sucesso é a estipulação que a gente coloca. E aí eu sempre falo para os meus jogadores, fiquem tranquilos, os aplausos dos sucessos sempre chegam atrasados e quando não tem mais erro. É quando tá no final da obra. E aí, se a gente achar que a obra tá acabada, a gente não pode ver do futebol. Porque o futebol é de quarta a domingo e todo dia vai mudar a sua concepção de sucesso. Quanto de coisa cabe em uma tática, né? Quanto de coisa cabe em uma análise de... As pessoas acham que é só a gente colocar os bonequinhos aqui, ó, e tá tudo bem. Só que, tipo assim, esse jogador sente bem aqui, ele quando pega aqui, ele sente medo. Já perguntou pro jogador se ele sente medo? Às vezes ele não vem aqui porque ele sente medo. Ele conseguiria. Mas você potencializando a confiança, ele ou no... Não erra. Já falou não erra, ele vai errar. Só que, tipo assim, erra aí. Pode errar. Pô, ele vai lá. Como assim eu posso errar? Pode errar, pô. Pode tentar aí. Só isso já é um sacrifício de você conseguir fazer numa sociedade e numa geração que é constituída sobre o medo, sobre essa evidência de tudo que eles fazem é gravado, é filmado, é exposto e ninguém quer ser exposto ao ridículo, porque ser exposto, eu errar na internet, eu falar algo errado na internet ou nesse mundo hoje digital, é a morte. O quanto a gente gosta de futebol, mas o quanto a gente gosta de entender o futebol. O real, o sentimental, o conflituoso, o futebol contraditório,
o que não tem resposta certa, o que as respostas tá certa na quarta-feira e tá errado no sábado. E aí você olha e fala assim, pô, será que eu sei de futebol? E enquanto você querer enxergar o futebol só pela tela do que o jogo tá te mostrando, você não vai saber nada do que tá acontecendo ali. Você não vai entender nada. Porque a primeira coisa, ainda, são jogados por seres humanos. Ainda. A gente ainda são seres humanos ainda que jogam. Seres humanos são complexos. Agora imagina 22 seres humanos. Com mais os técnicos, 24, com mais as comissões, a gente pode colocar uns 30, com mais as reservas, 50 pessoas, com mais as pessoas que estão comentando, a gente põe os 80, com mais os torcedores, a gente põe os 80 mil. E aí? São todas as pessoas se organizando ao mesmo objeto. E aí cada uma quer ter certeza sobre aquilo. E sabe uma coisa? Cada vez mais que eu estudo essa paradinha, eu fico tão feliz quando eu vejo que eu não sei quase nada dela. Futebol ainda é contexto. E as coisas mudam. Como você me explica o Guardiola ter gastado todo esse dinheiro na última temporada, ele ter feito talvez o pior temporada dele na carreira dele? Porque é contexto. Porque ele perde o jogador central dele, o Rodri. Ah, mas o Rô... acabou, muda tudo. Inclusive, ele tava tendo um problema no casamento. Ele se separou, cara. Olha quanta coisa. Exato. Aí você tem um Jack Grealish que chega e achava que era um cara em potencial para ser executável e ele começa a jogar muito no banco. Talvez era um cara que ali tem muita influência sobre o grupo, que é um cara que todo mundo gosta. E aí você já tem esse cara com problema. Aí você já tem o Ederson que você já fala assim, ó, esse cara tá ficando meio velho, hein? Vamos começar a trocar esse cara. Aí você já começa a ter esse tal de Haaland, esse Julian Álvares, aí talvez tenha os amigos do Julian Álvares, os amigos do Haaland, e aí os amigos do Julian Álvares quer que ele se dê bem, os amigos do Haaland. Cara, um time de futebol é um ser vivo, onde você é a consciência, você tem que cuidar de todas as células, todas as artérias, todas as cognições, tudo. O futebol é um ser vivo que não é por inteiro, um time não é por inteiro. E aí eu odeio isso. Duas frases, né? Futebol é simples. Não, futebol não é simples. E a segunda frase é só você tratar todos os jogadores bem. Se você fizer isso, você falhou. Porque não, a Fernanda não é igual o Vitor, que não é igual a Andressa, que não é igual o Guardiola. Cada pessoa você se comunica de uma forma. E não tem jeito. E um cara tem que gerir 20, aí mais o staff, porque ele tem que gerir, porque tem ciúmes, porque você conversou mais com o preparador físico do que comigo, porque você me deu bronca do exercício que você falou, e aí você falou depois que você me deu bronca, e aí vem o gerente, aí você tem que ir do lado... E ainda você tem que ter tempo de se gerir. E ainda você tem que vender o jogador, mas você quer vender o jogador e quer construir um time ao mesmo tempo, e aí você perde o jogador, e aí às vezes você não coloca o reserva porque você quer cuidar do reserva, e é muito difícil você conseguir falar às vezes que você não coloca o cara porque você tá cuidando dele, porque você tá privando ele de se expor no momento que não é dele. Olha o quanto é difícil, cara. Você tá mexendo com sonho. E aí, eu jogo no 4-3-3 e eu não priorizo às vezes a capacidade de um cara que no 4-4-2 ele dá super bem, só que o clube falou que eu tenho que jogar no 4-3-3, e aí o perfil dele não serve para mim. Complexidade. O futebol é sobre a complexidade, e tudo isso que eu falei pode no momento envelhecer. Isso é mágico. Isso é mágico. Eu não quero ter certeza não, eu quero ter dúvida e reflexão. É só o que eu ponto aqui, reflete. Não concorda muito comigo não, mas também não discorda totalmente não. Vamos pensar aqui. Você pode ter ideias muito boas sobre as colocações que eu tô falando e melhores do que eu tô falando. É sobre isso. Gente, a gente vai voltar com outros episódios. Eu e a Fernanda vamos estar aqui falando sobre um monte de assunto. A gente vai trazer convidados, a gente vai fazer sobre mais... Porque o futebol é complexo e a gente não quer viver no raso. Então, se a gente quer grandes peixes, a gente vai no fundo do mar. Se a gente quer peixes pequenos, a gente fica no raso. E aí, no próximo episódio, a gente vai falar sobre a tática do futebol. Ela sufoca o talento? O que você acha? Eu e a Fernanda, a gente vai comentar sobre isso daí no próximo episódio.